Desde o início da temporada, Gabriel Bortoleto vem chamando atenção na Fórmula 1 não apenas pelo talento natural e pela maturidade com que conduz o carro, mas também por sua impressionante capacidade de adaptação em um cenário tão complexo quanto o da elite do automobilismo mundial. O brasileiro, recém-chegado à categoria, mostrou em poucas corridas que não estava ali apenas para aprender, mas para competir de verdade. Entretanto, ao longo dos últimos meses, um padrão incômodo começou a surgir. A Audi Sauber, equipe pela qual Bortoleto corre, tem cometido uma série de erros estratégicos que estão custando pontos valiosos e, principalmente, o crescimento natural de um piloto que tem potencial de ser um dos grandes nomes do futuro da Fórmula 1. O problema não é novo. Desde o início da parceria com a Audi, a Sauber vem tentando encontrar o equilíbrio entre ousadia e precisão tática. O carro, embora tecnicamente competente e capaz de boas performances em ritmo de corrida, depende muito das decisões tomadas no pit wall. E é justamente aí que as coisas começaram a desandar para Bortoleto. Em várias etapas, decisões equivocadas em momentos-chave transformaram boas oportunidades em frustrações. O brasileiro tem mostrado velocidade e consistência, mas a falta de sincronia entre ele e o time de estratégia tem minado qualquer chance de resultados consistentes. Um exemplo claro aconteceu ainda nas primeiras corridas do campeonato, quando Bortoleto, largando entre os 10 primeiros, foi chamado para o box em uma janela completamente equivocada. A equipe acreditou que a chuva chegaria em poucos minutos e tentou antecipar a troca para pneus intermediários. O resultado foi desastroso. A pista permaneceu seca por mais de 10 voltas, e o brasileiro perdeu mais de 30 segundos em ritmo. Quando a chuva finalmente caiu, já era tarde demais, ele estava fora da zona de pontos. Enquanto isso, outros pilotos que arriscaram a estratégia oposta, incluindo seu companheiro Nico Hülkenberg, conseguiram maximizar o resultado. Foi o primeiro indício de que havia algo errado na comunicação e na leitura de corrida dentro da Sauber. Com o passar das provas, os erros se repetiram. Em Mônaco, por exemplo, a equipe optou por manter Bortoleto na pista com pneus médios muito além do limite ideal, tentando um undercut improvável. O plano falhou, e ele acabou perdendo posição para rivais diretos como Tsunoda e Albon. Em Silverstone, uma estratégia de 2 paradas acabou o tirando de uma posição segura entre os 8 primeiros, jogando-o para fora dos pontos após um stint final com pneus duros que simplesmente não renderam. A frustração era visível. Dentro do cockpit, Bortoleto demonstrava calma, mas nas comunicações de rádio, a impaciência começava a transparecer. "Guys, we need to react faster. We are losing too much time", dizia ele, com tom firme, mas sem agressividade. Os engenheiros sabiam que o brasileiro tinha razão. A Sauber vinha pecando naquilo que mais diferencia as equipes de meio de pelotão das gigantes: a leitura tática. Um carro mediano pode conquistar grandes resultados se as decisões certas forem tomadas na hora certa. Mas a falta de coordenação, aliada a uma certa hesitação, tem colocado Bortoleto em situações em que sua performance pura não é suficiente para compensar os erros do pit wall. Em pistas de rua, onde as oportunidades são raras e a margem de erro é mínima, o problema fica ainda mais evidente. Em Singapura, a Sauber arriscou permanecer em pista durante um safety car virtual, acreditando que ele terminaria rapidamente. Quando o safety car completo foi acionado, a janela perfeita para trocar pneus havia passado. Resultado: Bortoleto caiu da 8ª para a 15ª posição, enquanto rivais que pararam no momento certo conseguiram ganhar terreno. O brasileiro ainda tentou se recuperar, mas a corrida foi perdida não por falta de ritmo, e sim por falta de visão estratégica. Os bastidores revelam que o próprio departamento de estratégia da Sauber passou por mudanças recentes, com novos analistas sendo trazidos da Audi e outros deixando a equipe. Essa transição, embora necessária a longo prazo, criou um período de desorganização. As informações de telemetria e previsão climática, essenciais para decisões rápidas, não estavam sendo processadas com a agilidade necessária. E Bortoleto, como novato, acabou sendo mais prejudicado, justamente por depender mais da confiança e do suporte do time do que pilotos mais experientes. Dentro do paddock, outros engenheiros começaram a comentar discretamente sobre o desperdício de potencial. Um engenheiro de uma equipe rival chegou a dizer, em tom de surpresa, que Bortoleto é o tipo de piloto que transforma oportunidades pequenas em grandes resultados, mas o time dele parece trabalhar na direção contrária. A frase, que circulou informalmente, resume o sentimento de muitos que acompanham de perto o desenvolvimento do jovem brasileiro. A própria Audi, que já começa a assumir controle mais firme sobre a operação, sabe que precisa agir rápido. Bortoleto é visto como uma das peças-chave do projeto de longo prazo. O primeiro piloto em quem a marca aposta totalmente para construir sua identidade na Fórmula 1. No entanto, se os erros continuarem, há o risco de desgaste. Não apenas técnico, mas psicológico. Todo piloto precisa sentir que está lutando em igualdade de condições, que tem uma equipe capaz de maximizar suas qualidades. E quando as decisões erradas se acumulam, a confiança natural começa a ruir. O cenário piorou em circuitos como Zandvoort e Monza. Na Holanda, a Sauber falhou ao reagir ao primeiro safety car, deixando Bortoleto em pista com pneus desgastados por 2 voltas a mais do que o ideal. Na Itália, uma escolha conservadora demais, manter o piloto em estratégia de uma parada enquanto rivais arriscaram 2, fez com que ele terminasse apenas em 10º, quando o pódio parecia possível.
Em ambos os casos, o desempenho individual do brasileiro foi elogiado, mas a sensação geral era de que a equipe não estava conseguindo acompanhá-lo. Internamente, Bortoleto tem mantido a postura madura que o caracteriza desde as categorias de base. Evita críticas públicas, busca entender as decisões e participa ativamente das reuniões de engenharia. Mas é evidente que sua paciência tem limites. Fontes próximas à equipe indicam que ele tem pedido um papel mais ativo nas escolhas estratégicas, inclusive sugerindo planos alternativos durante as corridas. Em Suzuka, por exemplo, quando os engenheiros hesitaram entre duas opções de pneus para o trecho final, Bortoleto tomou a iniciativa e pediu explicitamente o composto mais duro. O resultado foi um top 7 conquistado na base do braço, um dos poucos fins de semana em que a estratégia, enfim, funcionou. Ainda assim, o histórico recente preocupa. Cada ponto perdido por erro de box é um golpe na confiança e no aprendizado. A Sauber sabe que está desperdiçando o momento em que poderia transformar Bortoleto em seu grande símbolo de ascensão. As oportunidades de ouro, como as que surgiram em circuitos de alta velocidade onde o carro se adapta bem, precisam ser aproveitadas. E, até agora, o time tem falhado em capitalizar. Nos corredores da Audi, o assunto é levado com seriedade. Andrea Seidel, chefe de operações, tem participado mais de perto das reuniões estratégicas, exigindo relatórios detalhados sobre as falhas de comunicação que têm comprometido resultados. Ele sabe que, para que a Audi entre de fato como potência em 2026, precisa consolidar processos agora. E ter um piloto do calibre de Bortoleto frustrado dentro do carro é o último cenário que o time deseja. A torcida brasileira, por sua vez, sente o mesmo peso. Cada erro de estratégia parece tirar não apenas pontos, mas o brilho de um talento que representa a esperança de uma nova geração no grid. Gabriel Bortoleto tem o talento, a técnica e a frieza que lembram grandes nomes do passado. Mas, como todo campeão em potencial, precisa de uma estrutura que o acompanhe. O talento, por si só, não vence corridas, e o brasileiro tem aprendido isso da forma mais dura possível. O futuro ainda reserva boas perspectivas. A Audi promete uma reestruturação profunda na área de estratégia e análise de dados, com novas contratações e simulações mais precisas. A ideia é dar a Bortoleto a confiança que ele merece, permitindo que o piloto volte a se concentrar no que faz de melhor, pilotar no limite. Se a Sauber conseguir corrigir o curso a tempo, ainda há chance de transformar essa sequência de erros em aprendizado e, quem sabe, em uma história de redenção. Mas, por enquanto, a realidade é que Gabriel Bortoleto tem sido mais rápido do que o próprio time que deveria guiá-lo. E, em um esporte em que detalhes definem vitórias e derrotas, essa disparidade é o maior obstáculo para que o talento do jovem brasileiro brilhe em todo o seu potencial.